Estamos de volta ao nosso Tira Dúvidas, que conta agora com a participação do professor Antônio Ferreira de Geografia e da professora Angélica dos Santos de História. Seja bem-vinda, professora Angélica. Obrigada, Cláudia. Lembrando que você pode fazer a sua pergunta pelo telefone fixo ou enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp nos números que aparecem agora na sua tela. Enquanto você envia as suas dúvidas, nós vamos relembrar mais alguns conteúdos da aula de hoje. Vamos perguntar à professora Angélica. Professora, quais foram os conteúdos dados hoje na sua aula? Bem, hoje nós tivemos uma aula com o 4º ano do Fundamental e o 5º ano. No 4º ano nós falamos de exportação no Brasil e para isso nós falamos sobre as relações que vão ser estabelecidas aí entre países, do ponto de vista da entrada e saída de mercadorias. No 5º ano, nós falamos sobre as medidas do tempo, as estratégias utilizadas para organizar os eventos, sejam eles históricos ou não, de forma a ficar mais fácil a gente compreendê-los. Ótimo, obrigada. E agora que nós já relembramos os temas de história, nós vamos voltar para as perguntas. Vamos lá. 5º ano, o que significa eurocentrismo, professora? Eurocentrismo é quando a gente coloca a Europa no centro, né? Estamos falando aí da etimologia da palavra. Colocar a Europa no centro, do ponto de vista histórico, a gente vai voltar no tempo, lá no processo de colonização do Brasil, em que a gente, né, teve ali um modelo europeu a ser seguido enquanto civilização. E a partir daí, no século XIX, os europeus construíram uma linha do tempo, uma estratégia de organizar esses eventos históricos, agrupá-los de forma a fazer com que a gente compreenda melhor. Eles organizaram então esses eventos numa linha do tempo e priorizaram aqueles eventos que eles acreditavam ser mais relevantes. Então, boa parte das civilizações ocidentais, inclusive aqui no Brasil, costuma seguir esse padrão, né? Esse modelo, essa linha do tempo, que a gente chama de eurocêntrica ou eurocentrismo, porque coloca os eventos priorizados pelos europeus no centro. E a gente teria que fazer, né, comparar a nossa história a esses eventos que foram priorizados. Então a gente chama de eurocentrismo quando a gente coloca então a Europa no centro, enquanto um modelo civilizatório a ser seguido. Muito bem explicado, professora. 7º ano, qual a relação da diversidade mineira com os aspectos naturais? Vamos lá. Quando falamos de diversidade, né, falamos de cultura, ficamos muito presos àquelas relações sociais. Mas é importante pensar que os aspectos naturais também influenciam, né, a forma que a cultura vai se organizar. E no caso de Minas, a nossa diversidade, a nossa sociodiversidade também está relacionada a esses aspectos naturais. Por quê? Porque Minas Gerais apresenta algumas características, né, que modificam as culturas de acordo com a sua posição geográfica. Por exemplo, no norte de Minas, devido ao clima mais árido, devido ao tipo de vegetação, você vai ter uma cultura, uma diversidade diferente dos moradores, dos habitantes que moram na parte sul do estado, por exemplo, na zona da mata, que já apresenta uma relação com o relevo, com o clima mais úmido, diferente daqueles que também estão próximos à capital. É importante pensarmos que o relevo, o clima, a vegetação facilita, ajuda na criação dessa diversidade. Então, quando você viaja por Minas, você vai conseguir perceber as diferenças culturais. Quando você viaja, é perceptível, dá uma sensação que às vezes você nem está em Minas, você tem uma característica muito mais próxima de outro estado. Por exemplo, quando você vai para o norte, tem uma característica, um modo de falar, um modo de se organizar muito parecido com os moradores do Nordeste. Se você vai para o sul ou para o centro-oeste mineiro, você vai perceber que tem uma característica mais parecida com o estado de São Paulo. Não parece, mas é Minas, porque Minas tem essa característica de conseguir agrupar diferentes aspectos culturais dentro do seu território. Ou seja,
Os aspectos naturais realmente influenciam na nossa diversidade, o que é muito bom, o que deixa a nossa cultura cada vez mais rica. Ótimo, muito obrigada. E agora nós vamos responder a Emanuela Reis, que mandou uma pergunta para você, professora Angélica. Ela é da Escola Municipal Matilde Bianchi, de Conceição das Pedras, ela está no 5º ano. E ela diz: professora, como eu posso fazer para descobrir qual século será no ano de 3001? Nossa, estamos bem distantes aí, mas a regra vale para o ano de 3021? É 3001 que ela 3001. quer. Vamos a regra ao quadro, serve, professora? vamos ao quadro. Então vamos lá. Um momento. Fique à vontade, professora. Vamos lá, Emanuele. Aqui, vamos lá. Agora você pode só escrever, professora, fique à vontade. 3001. Vamos passar para o branco aqui, professora, porque vai ficar mais fácil. Branco, isso. Pode... Isso, começa de novo, né? Ótimo. 3001. Ótimo. Se nós tivermos mais de 3 algarismos, então nós temos aqui 1, 2, 3, 4 algarismos. Nós vamos eliminar os 2 últimos. E sobrou o quê? 30. 30. Todas as vezes que os 2 últimos algarismos forem diferentes de 0, 0, e aqui então a gente tem o 0, 1, o que a gente faz? A gente elimina e acrescenta mais 1, que é igual a 31. Então, esse ano de 3001 corresponde ao século 31. Esperamos chegar até lá. Professora, aproveite e faça para nós o século que nós estamos, que a Ana está perguntando. O século que nós estamos, então vamos lá? Estamos no ano 2020. Então, nós vamos eliminar os 2 últimos. Olha só. Sobrou o quê? 20. Só que a regra diz, se os 2 últimos algarismos forem diferentes de 0, 0, eu vou acrescentar o 1. Qual que é o século, então, do ano 2020? 21. Nós estamos, então, no século 21. Muito fácil, professora. Ótimo. Ótimo, obrigada. Vamos para as nossas perguntas. 4º ano ainda para você, professora. Qual a diferença entre exportação e importação? Bem, quando nós falamos em exportação, nós estamos falando na saída de produtos. Podem ser bens materiais, bens imateriais, pode ser por meio de uma relação comercial também, né? Da venda de um produto, mas também pode ser com relação a doações. Na aula de hoje eu até falei sobre isso. Existem países, né, que estão necessitados ou então que estão em guerra e normalmente países do mundo, e o Brasil também já se colocou nessa posição de exportar produtos no sentido de ajudar, né, numa questão humanitária. Então, a exportação é a saída de produtos, seja ela bens materiais ou bens imateriais. No caso da importação, é quando nós estamos falando da entrada de produtos. Então, é quando, por exemplo, o Brasil, ele compra ou adquire produtos vindos de outros países. Essa é a relação exportação e importação. Ótimo. 6º ano. Como o ser humano pode influenciar o clima, professor? Vamos lá, como que o ser humano pode influenciar o clima, né? Vamos lembrar que na geografia nós estudamos sempre da escala local para global.
né? Então, o ser humano ele consegue modificar o clima na sua escala, na sua menor escala. E caso essas modificações se permaneçam, essas modificações podem estar chegando numa escala muito maior. E como isso acontece? Vou pegar dois exemplos. Começar pelo campo. Quando eu tenho o desmatamento, eu tenho a retirada da cobertura vegetal, eu vou aumentar o quê? A quantidade, eu vou diminuir a quantidade de evaporação, ou seja, eu vou estar atrapalhando na chuva. Caso aconteça a chuva, essa chuva pode percolar, ou seja, caminhar superficialmente sobre aquele solo que não tem mais a proteção da vegetação. Ou seja, eu vou estar atrapalhando a infiltração da água naquele ponto e que no futuro isso pode atrapalhar no meu ciclo hidrológico, no reabastecimento dos meus lençóis freáticos, das nascentes, dos rios e córregos. Foi o primeiro exemplo. No nosso segundo exemplo, eu tenho aqui as cidades, os nossos espaços urbanos. Com o aumento da transformação do espaço, ou seja, com a construção de estradas, ruas, prédios, né, e prédios cada vez mais altos e o aumento dessa malha urbana, eu vou alterar o que é a temperatura. Então eu vou acabar passando por o meu clima em algumas áreas urbanas podem ser mais quentes, né, minha temperatura local pode ser mais quente do que em outras áreas. Além disso, né, se nessas áreas urbanas eu tenho uma grande concentração de indústrias que vão levar a liberar muitos gases poluentes, pode acontecer então até a conhecida chuva ácida. Ou seja, o ser humano sim, ele pode estar transformando, né, o espaço geográfico e essa transformação influencia diretamente no clima e como é um ciclo, né, como faz parte do planeta, né, o planeta Terra tem essa condição, toda influência que ele leva ao clima, isso retornará ao ser humano, à superfície terrestre. Tá? Certo, entendido. Quarto ano, quais são os principais produtos exportados pelo Brasil? Bem, gente, na aula de hoje nós falamos de alguns deles, né? E eu citei para vocês a questão da carne bovina, né? E é uma questão, inclusive, que a geografia ela tem trabalhado muito em cima disso, discutido muito em cima desse crescimento, dessa exportação, né, da carne bovina. No que diz respeito aos pastos, né, a grande quantidade de terra que está sendo destinada para a criação desses animais, no intuito de utilizar-se dessa carne para vender, para poder levar esses produtos para fora do Brasil. Eu apresentei um dado para vocês em 2016, né, inclusive informando que um dos produtos mais exportados é a carne bovina, e que em 2020 a expectativa é de que crescesse ainda mais esse número, que ele se tornasse cada vez mais significativo. E aí também a gente tem que refletir sobre as condições em que essa carne está sendo exportada para o Brasil, né, levando em consideração outros fatores. Além deles, a gente falou também de produtos agrícolas, né? Nós ainda temos esse título, né, de exportadores de produtos agrícolas, como a soja, por exemplo, matéria-prima como o minério de ferro e dentre outros, o açúcar. Certo, professor Antônio. Vai. Professora, já que você comentou sobre a geografia, eu vou ter que dar um pitaco, né? Complementar. É interessante pensar sobre isso, porque o Brasil é considerado um dos maiores exportadores do mundo, tá? Principalmente dos produtos agropecuários, como você falou. No censo de 2017, o chamado Censo Agro do IBGE, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 2017 o Brasil exportou muita carne, muito milho, muita soja e também muita ave, tá? Muita ave. Então percebo que o Brasil ele consegue entrar em vários mercados mundiais, né? Existe até, a questão da exportação do Brasil é tão forte no mundo que existem movimentos políticos de alguns países, principalmente dos países desenvolvidos, que tentam barrar o nosso nível de exportação, porque senão o nosso produto, que é um produto de boa qualidade, a gente tem que lembrar disso, o Brasil ele exporta produtos de boa qualidade, então ele chega em alguns mercados, ele acaba dominando. Então alguns países, por exemplo os Estados Unidos, criam medidas de proteção para dar uma segurada no nosso produto, para que o Brasil não continue crescendo cada vez mais. Então essa pergunta é bem legal por causa disso. Não parece, mas o Brasil sim é um grande exportador mundial de produtos agropecuários. Notícia maravilhosa, né? Vamos lá. 7º ano. A sociodiversidade mineira ocorre mais no interior do que nos grandes centros? Pois é. Não, aí que tá.
Minas Gerais tem essa característica, né? Você tem parece que a nossa diversidade é muito mais interiorana, né? O nosso jeito de falar, né? O famoso A e o trem, né? Dá uma intenção que fica mais no interior, mas não. O legal da sociodiversidade, o legal de entender esse conceito, é que a nossa diversidade tanto está no campo quanto na cidade. A diferença é como ela se manifesta. Tá? Então, no campo, ela tem uma forma de se manifestar, no interior, né, como diz na pergunta, no interior ela se manifesta de uma maneira e na cidade ela vai se manifestar de uma maneira totalmente diferente. Tá? Mas não quer dizer que uma tem mais do que a outra. O que muda é a forma que ela se manifesta. Tá? Então, se você mora no interior, mora na cidade, não se preocupe. Você faz parte desse processo, você faz parte dessa sociodiversidade, a diferença é que você manifesta isso de uma maneira diferente da outra, tá bom? E é interessante. Ótimo. Diga, professora. Também. Bom demais, bom demais. Nós estamos falando aqui, a primeira pergunta foi sobre o eurocentrismo, né? E a gente falou de um modelo criado e que a gente vai copiando, né? E a ideia, né, o conceito de diversidade cultural, ela vem desconstruir essa ideia etnocêntrica, eurocêntrica, de que colocar uma etnia ou a Europa, como a gente falou do eurocentrismo, no centro de todas as coisas. Hoje, a ideia de diversidade cultural nos permite compreender que existem diversos tipos de cultura, não existe uma classificação cultural entre cultura boa ou cultura ruim, ou cultura inferior ou cultura superior. É o que você colocou, existe uma diversidade, existem diferenças que acabam convivendo no mesmo espaço geográfico. Verdade. Ótimo. Professora, quantos anos possui um século? Pois é, galera, século é algo assim muito utilizado na história, é uma medida muito utilizada na história, né? E um século, ele contém aí 100 anos. E esses agrupamentos, eles são necessários para que a gente tenha na história uma noção não só das partes, mas também do todo. Então fica a dica aí, vamos estudar essa questão das medidas do tempo. E no caso do século, ele compõe aí uns 100 anos. Ótimo. Bom, já que vocês falaram sobre a exportação, agora nós temos uma dúvida quanto à importação. Quais são os principais produtos importados pelo Brasil? Bem, o Brasil, ele já, ao contrário, né, na exportação exporta-se produtos agrícolas e na sua importação, adquirindo produtos por meio da compra, né, normalmente são produtos mais industrializados, carros, telefones, né? E são produtos que estão relacionados aí à industrialização e que o Brasil ainda não desenvolveu, né? Não alcançou, né? Na nossa indústria esses avanços tecnológicos necessários para compor esses produtos. Ótimo. Vamos lá. 6º ano. O que são as ilhas de calor? Bom, ilhas de calor é um fenômeno atmosférico, né? E como ele funciona? Nós temos que pensar que os centros urbanos eles aumentam a temperatura devido à sua grande concentração de concreto e sua falta de áreas verdes. Então, as ilhas de calor seria o quê? Seria um aumento da temperatura que acontece nos grandes centros. Uma forma de entender isso é você caminhar pelo centro de Belo Horizonte. Se você você anda pela Avenida Afonso Pena, e você sai da Praça da Rodoviária e vai até o Parque Municipal, você vai perceber que na Praça da Rodoviária a temperatura ela é mais alta do que em frente ao Parque Municipal. E por que isso? Porque o Parque Municipal ele vai apresentar uma quantidade de vegetação que vai fazer com que a temperatura local seja mais baixa. Então as ilhas de calor são esse fenômeno onde eu vou ter áreas que são mais quentes do que outras devido à urbanização. Tá? Então, se você sai de uma área rural, uma área verde, você vai ter uma temperatura, vamos dizer, mais amena. E você chega nos grandes centros, você vai ter uma temperatura mais elevada devido a essa concentração da malha urbana. Então, esse é o fenômeno chamado ilha de calor. Entendido. Muito obrigada, porque agora chegou a hora de mais uma pequena pausa.
Aproveite para participar do nosso Tira Dúvidas, que no próximo bloco contará com a participação do professor Leandro Carvalho, de Filosofia, e da professora Viviane Soares, de História. Eu agradeço a presença do professor Antônio, a presença da professora Angélica. E você, estudante, já sabe, é só ligar no nosso telefone fixo 31 3254 3009 ou enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp no número 31 98295 2794. Já estaremos de volta, hein? Não saia daí!